Meus distintos irmãos e distintas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Com alegria que aqui estou para pregar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Azoildo Zerbinato, estou de óculos, gravando esta pregação da minha casa. Estou com a blusa cinza e estou trazendo a meditação da palavra de Deus nesse culto que nós estamos apresentando através desse canal, que esperamos que ele seja bênção de Deus para a sua vida e a vida da sua família. E se ele for bom para você, nós pedimos que você se inscreva em nosso canal e que divulgue esse culto, mandando para muitas outras pessoas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Agora rogamos que a tua graça alcance a vida de cada ouvinte, de cada família, ó Deus, onde quer que entre este culto, que possa levar, ó Deus, alegria, fé, esperança e expectativas de vida, Senhor. Em nome de Jesus, agora recebe os louvores que vamos te apresentar. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Louve a Deus conosco. Bons e maravilhosos hinos vamos entoar ao Senhor agora. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que aqui estamos para pregar a palavra de Deus. Estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus e eu trago uma expressão de Gênesis 3:8, que diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Eu entendo que Deus gostava de passear. Outra versão diz que ele passeava. O Deus das Escrituras é um Deus que vem em direção da humanidade, que vem passear conosco, que vem curtir a obra da sua criação, homens e mulheres, todos os animais, toda a flora, toda a floresta, toda a fauna, de todas as coisas lindas e maravilhosas que nós conhecemos e que nós não conhecemos. E eu fiquei parado aqui nesta expressão, que Deus andava, quer dizer, Deus o Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito, que é luz, que é graça, ele se coloca na posição aqui de alguém que caminha, de alguém que anda, de alguém que passeia no jardim pela viração do dia. Na viração do dia, no pôr do sol, é um dos momentos maravilhosos da criação de Deus. Nuvens coloridas. Parece que Deus estava acostumado a encontrar-se com o casal nesse cenário extraordinário. O pôr do sol é o marco de fechamento do dia e o início da noite, o fechamento de um período e o início de um outro período diferente. Momento de meditação e contemplação. A virada do dia, o pôr do sol, nos leva à meditação,
nos leva ao silêncio. E é encerrar-se o dia com chave de ouro. É descansar com a imagem maravilhosa na mente. A imagem da criação de Deus, conforme expressou muito bem o salmista no Salmo 19. Deus gostava de passear no jardim na viração de cada dia. Como devia ser extraordinário isso. Não sei como é que Deus se apresentava, né? A Bíblia nos revela aqui como um ser humano, mas Deus tem inúmeras maneiras de se manifestar ao ser humano em resposta aos nossos anseios, às nossas orações. Viração é um vento suave, uma brisa que sopra do mar para a terra. Passeava no jardim pela viração do dia, literalmente significa no vento do dia. Que coisa poética isso aqui, e real. Na hora do dia em que no Oriente um vento frio brota e as pessoas saem de suas casas. Esse vento que conduz o som da voz do Criador, esse vento que também faz a gente perceber o barulho, o movimento das caminhadas. Esse som extraordinário que ecoava e que ainda ecoa em nossas vidas. Deus nos procura nos jardins da vida com as suas árvores, rios, mares e os seres vivos. Sabe por quê? Porque Deus ama a sua criação. Deus ama homens e mulheres e toda a natureza que cerca a humanidade. Então Deus, por exemplo, visitou e passeou pela casa do idoso sacerdote Eli. Eli já estava com pouca visão física e moralmente desmoralizado pelos filhos também sacerdotes. As escrituras dizem que Eli não repreendeu as imoralidades da sua prole. Ficou isolado no seu ministério, um ministério que estava corrompido, com o púlpito e pregação, mas longe da presença de Deus. Deus cansou de falar, mas a família sacerdotal não quis atender. Deus passeava por lá também. Deus estava visitando a família sacerdotal com palavras de orientação, de repreensão, de exortação, mas eles estavam com os ouvidos tapados, a visão embaçada. Foi nesse cenário de silêncio divino que Samuel, um pré-adolescente, inexperiente com as revelações de Deus, entra no cenário da espiritualidade, entra na ocupação desse vazio deixado pelos sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus procurou uma criança estranha ao sacerdócio, uma criança, portanto, leiga, né, para falar com ela. Deus falou com Samuel. Primeira vez, ele ouviu a voz,
Deus chamando-o pelo nome, que Deus sabe o meu nome e sabe o nome de cada homem, de cada mulher, nas situações que eles se encontram naquele momento. E Samuel não entendia ainda, ele correu a Eli. E ele fez isso 2 vezes. E Eli, então, aí é que Eli entendeu que era o Senhor que estava se comunicando com Samuel, aquele pequeno menino. E na 3ª vez, Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus atravessou a hierarquia, as hierarquias, Deus atravessou a questão da antiguidade, os postos sacerdotais, Deus atravessou aquela área de silêncio em relação à voz dele com os homens para falar com Samuel. Deus fala com quem ele quer, da maneira que ele quer. Eli e os seus filhos se familiarizaram com o sagrado, tornaram-se irreverentes, autossuficientes, foram corrompidos pelo poder que eles tinham e pelo prestígio que eles desfrutavam perante a comunidade. Confiaram nos longos anos na casa de Deus, perderam a santidade, a capacidade de maravilhar-se diante das manifestações sobrenaturais, deixaram de banhar-se nos rios da simplicidade, da humildade e da reverência ao Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles homens perderam o temor do Senhor. Eles esqueceram-se dos rios da simplicidade, da humildade, da reverência. Eles se afastaram do Senhor. Eles não quiseram ouvir mais a voz do Senhor. Foram essas coisas que Deus encontrou no pré-adolescente Samuel. Deus encontrou simplicidade nele, humildade, reverência. Encontrou mais ainda. Samuel estava aberto para Deus. Ele tinha uma mente purificada, uma mente santificada, que estava em conexão com a graça do nosso Deus. A resposta de cura para o militar sírio leproso, conhecido como Naamã, veio por meio de uma menina judia, escrava, que vivia na casa daquele militar, lá na Síria. Ela disse a Naamã que em Israel havia um profeta chamado Eliseu que podia curá-lo. Olha só, agora é uma menina, talvez uma pré-adolescente também, e ela tem um recado extraordinário sobre o Deus de Israel, que ela conhecia o Deus de Israel, o Deus que atuava com seu espírito na vida do profeta Eliseu. E Naamã acreditou, irmãos. Naamã era um sírio, ele era um gentio, ele não era do povo de Deus, mas ele acreditou nas palavras daquela menina judia, escrava, lá no território sírio. E ele foi a Israel, ele encontrou-se com Eliseu, e a Bíblia diz que ele voltou curado, com a pele livre da lepra. Ela ficou no anonimato, aquela menina. As Escrituras não falam do nome dela, mas a sua história continua viva através dos séculos, através da história, porque aquela menina tinha comunhão com Deus, ela sabia quem era o Deus de Israel, ela sabia
do poder de Deus que atuava na vida de Eliseu. Ela foi a porta-voz do profeta, ou ela foi a instrumentalizada pelo Espírito para dar esse testemunho para aquele militar. Também, irmãos e irmãs, Jesus ordenou que os discípulos no deserto, Jesus estava no deserto, uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Os discípulos disseram que não havia lugar por perto e mesmo longe, nenhum comerciante possuía alimentação para milhares de pessoas. Como dar de comer a 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças? Quem era o padeiro, a padaria, quem era o comerciante que tinha comida para tanta gente? E parece também que não havia dinheiro suficiente em caixa. E aí vem a resposta de Deus através de um menino também. Segundo o grego, esse menino era um menino escravo, anônimo. Nós não temos o nome dele. Esse menino tinha alguns peixinhos e poucos pães para o seu lanche. Ele foi encontrar-se com Jesus com as mãos cheias, com o seu próprio lanche. E naquele momento ali, em que os discípulos não têm comida, ou não têm dinheiro, ou têm dinheiro e não sabem onde encontrar comida para tantas pessoas, aquele menino entrega tudo para Jesus. Tudo que tinha eram os peixes e os pães. Ele permite ser instrumento de resposta de Deus para uma multidão de famintos. Nós sempre temos algumas coisas em nossas mãos, às vezes pequenas e aparentemente inúteis, mas se nós oferecermos para Deus, Deus sabe como fazer a multiplicação. Aquele menino ali no meio daquela multidão foi a resposta de Deus para saciar a fome, para que Jesus realizasse um milagre extraordinário. Um menino, um pré-adolescente, mas ele está conectado, sintonizado com aquilo que estava acontecendo ali, as palavras de Jesus, a presença da graça de Deus. Então ele não teve dificuldades. Deus falou por meio dele. E naquele dia ele experimentou uma alimentação diferente. Ele experimentou um sabor diferente no seu lanche. Ele também ficou no anonimato, mas a sua história, a história da multiplicação dos pães, continua presente em nossos dias, em todos os continentes, porque aquele menino ali, ele se entregou nas mãos do Senhor para ser resposta para um momento crucial no ministério de Jesus, que foi a multiplicação dos pães. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como no Éden, Deus continua passeando pelas nossas famílias, pelas nossas casas, em busca da nossa companhia e para escutar as orações dos seus filhos e das suas filhas. Nosso Deus é o Deus presente aqui. É o Deus que caminha mesmo no meio das tragédias. Ele caminha conosco. E Ele continua caminhando conosco. Deixe-o ser seu companheiro. Ele sempre vem.
Ele nunca nos deixa sozinhos. E se ele atrasar, não use os frutos oferecidos pela serpente. Não. Continue esperando, porque quem espera em Deus não se cansa nunca. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei. Tirou-me de um lodaçal, de um poço, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmes, colocou um novo cântico no meu coração, na minha boca. Nós estamos estudando as maneiras diferentes de Deus se revelar, de Deus falar com pessoas diferentes em toda a história, em decorrer da história. E se Deus atrasa, é para aumentar a nossa saudade dele. Pode ser que você o esteja esperando de um jeito, de uma maneira, mas ele já veio de outras maneiras. Ele tem maneiras diferentes de nos visitar. Já nos visitou muitas vezes e nós nem percebemos que você estava esperando ele de uma maneira e ele veio de outra maneira. Você estava esperando que ele falasse de um jeito e ele falou de outro jeito. Você marcou uma hora para ele falar, mas a hora é dele, e ele veio em outra hora. Você esperava que ele falasse através de um grande pregador, e ele usou uma criança para te falar. Ele usou a natureza para te falar. Ele usou o seu corpo para te falar. Deus fala conosco de maneiras diferentes. Portanto, amados e amadas, aprenda a ouvir o seu interior, aprenda a ouvir os seus sentidos. Há uma riqueza divina em cada corpo, conforme revela lá o Salmo 139. Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Deus nos viu, Deus nos visitou ainda no útero materno. Deus anotava o nosso desenvolvimento. Está escrito no Salmo 139. As nossas células têm as digitais do nosso Criador. Os animais também as têm. E aqui eu trago alguns exemplos rápidos sobre essa parte sensorial das emoções. Os elefantes, por exemplo, detectam as vibrações de baixa frequência até 15 quilômetros de distância, por causa das terminações nervosas das suas patas. Quem fez isso? Foi Deus. Quando as tsunamis chegam, os elefantes estão lá no cume das montanhas, porque eles perceberam através dessas terminações nervosas em suas patas, e eles subiram a montanha e não são apanhados de surpresa pelas águas. As focas têm milhares de receptores sensoriais capazes de detectarem um peixe muito depois da sua fuga. A foca vai lá e encontra a sua presa. Quem fez isso? Foi o Criador. E se Deus fez isso com os animais, e são inúmeros os animais, seriam inúmeras as referências da criação, imagine nós, imagem e semelhança de Deus. Quantas coisas preciosas existem dentro de nós para Deus se comunicar conosco, para Deus falar conosco, não é? Ursos caminhando pelas florestas em dias gelados podem indicar
que a primavera está se aproximando, que vai acabar o tempo de gelo, que vai acabar o inverno. Se você ouvir o coachar de sapos e rãs perto de sua residência, é provável que a chuva esteja a caminho. A chuva está para chegar. Eles podem surpreender os meteorologistas, as pessoas que fazem previsão do tempo. E assim por diante. São inumeráveis as lições da natureza. Deus pode falar conosco e nos usar de maneira sobrenatural, extraordinariamente bem. Seja então companheiro daquele que possui o manual da sua criação. Deus possui o manual da sua criação. Deus sabe de cada detalhe do seu corpo. Deus te fez de maneira maravilhosa para você se comunicar com Ele. Deus é criativo. A palavra de Deus diz que eis que faço novas todas as coisas. Sim, irmãos e irmãs, Ele vem ao nosso encontro de maneira nova a cada manhã, com conteúdos novos, por meios diferentes. Uma palavra dita por um estranho pode ser a voz de Deus. O erro do seu itinerário pode ser o acerto de Deus para a sua vida. A pessoa que recebeu a sua ajuda na rua, nas calçadas, elas dizem sempre: Deus te abençoe. Você deve receber. É aquela pessoa que está sentada ali, caída ali. Ela diz: Deus te abençoe. Deus pode falar através delas também. Então, nós precisamos aperfeiçoar as nossas conexões, atitude de simplicidade, humildade, discrição, estar pronto para se surpreender, para maravilhar-se diante do sobrenatural que vem lá de cima, estar disponível para os horários de Deus. Eu não posso marcar horário com Ele, eu não sei que hora Ele vai me surpreender, mas Ele me surpreende dentro do horário dele, e eu preciso estar em sintonia com Ele. Nós não podemos impor horário para Ele, nós não podemos impor métodos para Ele, nós precisamos ser receptivos. Deus sempre vem nos encontrar no fim de nossas lutas com o vento brando e fresco. Ainda no meio das lutas e tempestades, podemos sentir um vento tranquilo soprando em nossa direção. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é graça, Deus é infinitamente grande, nenhuma mente consegue medir, mensurar, pensar como é que é Deus, mas Deus está vivo, Deus está conosco, Ele continua falando com os seus filhos e filhas de diferentes maneiras. Esteja sintonizado com Ele, esteja conectada com Ele, para ouvir, para receber, para sentir a voz dEle na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, agora e
e para sempre. Amém. Amém.